As mudanças na economia mundial estão deixando profundas marcas em nossas cidades. A região metropolitana de São Paulo, que se urbanizou e verticalizou em poucas décadas, assiste a novas e rápidas transformações. Santo André, na Mancha Urbana, sempre foi caracterizado como um município fabril. Junto com 7 outros municípios, compõe o ABC paulista, região com forte identidade industrial, apesar da continuidade territorial a partir da capital. Santo André assistiu a uma diminuição da atividade industrial. Seu território se desorganiza com a saída de indústrias, perda populacional em bairros bem urbanizados e inchamento de bairros periféricos. Mas este perfil de crise pode também ser encarado como uma oportunidade de mudança. Santo André desenvolveu-se a partir da estrada de ferro Santos-Jundiaí, que ligava Santos, o principal porto do Brasil, com a capital São Paulo, que recebia imigrantes da Europa mediterrânea. A distância era curta, cerca de 60 quilômetros, mas difícil era vencer a Serra do Mar para alcançar o Planalto. Todo o vale do Tamanduateí era acompanhado pelo leito da ferrovia. E foi ao longo deste eixo que aconteceu o primeiro ciclo da industrialização paulista nas décadas de 20, 30 e 40. A obsolescência da área começou junto com a da ferrovia, que perdeu função progressivamente para o transporte sobre pneus. Nos últimos 20 anos, o declínio se acentuou com a reestruturação produtiva das fábricas, muitas das quais se transferiram para outras cidades. Com isso, o Vale do Rio Tamanduateí vive um período de decadência urbana, com o surgimento de grandes terrenos vazios ou mal utilizados. A ocupação de algumas glebas por centros comerciais reativa a área que, no entanto, continua fragmentada e carente de um plano urbanístico que organize o território e valorize a qualidade de vida. É no contexto de estruturação territorial que a Prefeitura de Santo André está produzindo um grande projeto de reurbanização para uma faixa de 700 hectares, com 8 quilômetros de extensão e até 700 metros de largura. Esta faixa ao longo do rio Tamanduateí é servida pela Avenida dos Estados e pela Estrada de Ferro, que com pouco investimento pode ser transformada em metrô de superfície. A ideia é construir um novo espaço de centralidade metropolitana. Esta nova centralidade será uma alternativa às centralidades metropolitanas hoje existentes: Centro Histórico, Avenida Paulista e região da Berrini. Em pleno vigor, esses eixos de importância metropolitana se mostram congestionados, caros ou com pouco espaço disponível. A introdução desta centralidade favorecerá o funcionamento da metrópole policêntrica, oferecendo infraestrutura atualizada com alta qualidade de vida. A criação de uma nova centralidade metropolitana no eixo Tamanduateí é um imenso desafio que nós do governo municipal estamos assumindo com todo vigor. E temos convicção de que a iniciativa privada, a comunidade de Santo André, da região do Grande ABC, metropolitana, em conjunto com o governo do estado e o governo federal, teremos todos juntos condição de colocá-la realmente em prática. Não se trata apenas de uma reformulação urbana de grande porte. Trata-se de garantir espaço e oportunidade para a geração de emprego no terciário avançado, o que significa, portanto, algo que tem um sentido social da mais alta importância para Santo André e para a região do Grande ABC. A candidatura do eixo Tamanduateí a esta posição tem vários pontos favoráveis. Primeiro, seu posicionamento, por fazer parte de uma linha radial da metrópole. Segundo, a acessibilidade por transporte sob trilhos. E terceiro, a disponibilidade de grandes glebas, oferecendo possibilidade de um novo desenho urbano, com muito espaço livre. A oportunidade de um anel viário metropolitano prometido pelo governo do estado facilitará o acesso aos aeroportos e demais entradas da metrópole. Para asegurar que el área de Avenida dos Estados pueda realmente llegar a ser ese área de centralidad metropolitana, necesitamos una vía
que pueda ser parte del anel perimetral que nunca se ha llegado a construir, pero ahora considerado como diagonal de ABC. Ese arco del anel perimetral que nunca se ha hecho, para que realmente podamos entrar como puerta al área de Avenida dos Estados y no como final desde el centro de São Paulo. A prefeitura contratou 4 estudos de reurbanização. Um deles foi elaborado por escritório brasileiro e os outros por equipes mistas coordenadas por arquitetos europeus trabalhando em conjunto com brasileiros. O grande desafio é promover mudanças com o estoque de terras e os recursos limitados que dispõe hoje o Executivo Municipal. Yo creo que en Europa, cuando vemos los ejemplos en Alemania o en Holanda, en el caso de Rotterdam, donde mismo Barcelona, Lisboa, lugares en donde la actividad industrial desapareció. Encontrar un proceso de transformación apoyado con la iniciativa del sector público que permita, establezca unas reglas de juego claras, que permita la incorporación del sector privado con iniciativas muy distintas. Hoy en día conocemos que en Santo André hay una gran presión de la actuación de sectores comerciales. Pueden ser positivos, pero hay que buscar también elementos complementarios que aseguren que en los 8 kilómetros del Vale, que es una distancia muy grande, pueda haber el emplazamiento de un mix de distintas actividades que asegure la vida económica de esta gran parte del ABC, pero también le dé al Grande São Paulo una imagen de futuro que, si seguimos pensando la gran metrópolis solo desde el centro de São Paulo, seguramente nunca va a tener un futuro tan brillante. Algumas propostas são recorrentes aos projetos. Melhor interligação do lado oeste e leste da cidade, a presença de edifícios ponte como elo de ligação concreta dos lados do trilho, a aplicação da proposta por campos urbanos com a presença de verde e espaço livre, a invenção de um núcleo motor que desencadeará a transformação do eixo, o respeito às indústrias que desejam permanecer ativas e as que querem reciclar seu imóvel, e respeito ao passado industrial de Santo André. É preciso respeitar essa história para que essa proposta de futuro possa ter vínculos claros, ter raízes na cultura dessa nossa cidade, para que a sua identidade seja reforçada e ampliada. A iniciativa da Prefeitura de Santo André é muito importante nesse sentido, porque pela primeira vez uma prefeitura dessa nossa região metropolitana percebe a potencialidade de um corredor como esse. E a iniciativa privada, que tem tentado encontrar nichos de investimento aqui em nossa cidade, vai poder encontrar em Santo André uma qualidade urbanística que nunca tivemos aqui em São Paulo. Uma das propostas viabiliza uma ocupação com densidade média, com bom aproveitamento de terreno, mas preservando o verde e as boas condições de insolação, ventilação e acústica. Eh bien, au lieu de construire tout le monde à la périphérie, nous donnons une règle très simple, qu'il y a un certain pourcentage du périmètre qui doit être non construit. Depuis la rue, on voit l'intérieur de l'îlot. On voit la cour ou le jardin. Vous voyez donc qu'il y a la rue, qu'il y a une autonomie des constructions qui ne sont pas accolées et qu'il y a une liberté d'être plus ou moins haut. Comme j'ai dit, ça c'est une qualité très bonne pour la lumière et la densité et qui permet d'imaginer que la lumière, elle est à peu près facile partout. Estes projetos estão sendo apresentados em sessões públicas para discussão com representantes da cidade, com empreendedores privados, com técnicos e com o governo estadual. 2 grandes eventos marcaram o início deste processo no histórico Moinho São Jorge, em Santo André, e no Museu de Arte de São Paulo. O projeto ganha qualidade e legitimidade política ao entrar em setores acadêmicos e chegar ao grande público através dos meios de comunicação.
As propostas serão implementadas conforme obtenham a adesão do setor privado e terão legislação específica garantindo ganhos urbanísticos. Eu acho que os projetos foram feitos por pessoas que trazem uma bagagem internacional de processos de requalificação de áreas centrais em países da Europa muito parecidas com a região de Santo André. Eu tenho a impressão de que vai ser fundamental esta abertura de novas frentes de desenvolvimento para o mercado imobiliário, inclusive. Trabalho na busca de uma qualidade de vida melhor, colocando o trabalhador mais perto da sua indústria, mais perto da sua frente de trabalho. Sei que um projeto como esse gera emprego, porque vai atrair não somente o comércio, mas as indústrias, como vai atrair a família, vai unificar um lado e outro de Santo André. E isso também espero que se dê vazão para se resolver os problemas da favela, do trabalhador discriminado, para que todos excluídos se transformem em incluídos. Que a sociedade como um todo abrace essa ideia deste projeto, que vai ser maravilhoso para a região, e a sociedade, a imprensa, os meios de comunicação, a opinião pública, faça com que haja continuidade administrativa, qualquer que seja a gestão. Ao longo de 1999, a Prefeitura fará uma síntese programática dos 4 estudos, aproveitando os pontos fortes de cada um. Delimitará algumas áreas especiais para a implantação de projetos piloto e construirá as bases para uma forma de gestão que tenha a participação da sociedade, assegurando legitimidade e continuidade ao processo.